Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre eletroscópios, tá? Que são aparelhos, são dispositivos utilizados para identificar se um corpo está ou não eletrizado, tá? Pensamento do momento aqui é do grande físico Albert Einstein, né, que diz o seguinte: quem nunca cometeu um erro, nunca tentou nada novo, né? Então é um pensamento do momento em prol, né, da gente sempre estar tentando coisas novas, né? Então é uma frase aí do grande Albert Einstein. Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre eletroscópios. Aqui a gente tem aqui, né, uma série de desenhos de eletroscópios. Como eu falei, são aparelhos utilizados para identificar se um corpo está eletrizado e qual é a carga desse corpo, tá bom? Bom, esses instrumentos aqui, eles foram aí a primeira vez utilizados e propostos, né, pelo físico, né, William Gilbert, né, que nasceu em 1544 e morreu em 1603, né, e aí esse instrumento, o primeiro nome que ele recebeu foi versorium, tá, que foi usado justamente para verificar se um corpo estava ou não eletrizado, tá. Os modelos de versório do Gilbert, né, esse aqui é um dos modelos, né, é uma seta que poderia se movimentar, girar, né, em cima dessa haste, né. Aqui outros modelos de versorium, né, propostos por Gilbert também, tá. E aí houve, né, uma evolução disso, né. E aí a gente tem aqui que os eletroscópios eles se dividem basicamente em dois tipos, né. Seria o pêndulo eletrostático, né, o eletroscópio de pêndulo e o eletroscópio de folhas, tá certo? Vamos falar um pouquinho dos pêndulos eletrostáticos, né? Ele consiste basicamente do que, né? De uma pequena esfera ou objeto suspensa por um fio isolante, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento desse cara, né? Então ele é basicamente constituído por um corpo leve condutor preso à extremidade de um fio isolante que vai estar preso a um suporte também isolante. Então aqui está, ó, o suporte isolante, né? Opa, perdão, o suporte aqui isolante, aqui esse fio isolante preso, e aqui a gente tem aqui um corpo condutor, né? E uma base também isolante, né? Esse corpo condutor pode ser, por exemplo, uma bolinha de isopor que é bem leve, revestida com uma folha de papel alumínio. É um modelo bem trivial de eletroscópio de pêndulo. Como é que funciona, né? Basicamente, o que se tem, né? Você vai aproximar o corpo suspeito de estar eletrizado a essa esfera do pêndulo, né, o corpo condutor, e eles podem se aproximar ou se afastar. Então, por exemplo, aqui está o corpo eletrizado, né? E aí, se essa esfera está neutra, o que vai acontecer? Independente da carga desse corpo eletrizado, né, ele vai ser atraído, né? Então você vai ter uma indução de cargas elétricas e aí você vai ter interação, né? Atração de cargas em sentidos opostos, né? Então imagina que esse cara esteja carregado negativamente. As cargas negativas vão ficar desse lado aqui, ó, do corpo condutor, e essa parte aqui vão ficar os prótons. Então você vai ter uma interação que é justamente o quê? De atração. Então, se o corpo condutor se movimentar, quer dizer que esse cara, né, esse corpo, né, de verde que se aproximou do eletroscópio de pêndulo, ele vai estar necessariamente eletrizado. A mesma coisa acontece o quê? Né? Se esse cara chega aqui, ó, carregado positivamente, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma indução também, as cargas negativas vêm para esse lado de cá, né, as positivas vão ficar aqui, e aí o que vai acontecer? Você vai ter uma interação, né, as cargas positivas atraindo as negativas que estão desse lado de cá, e a bolinha, né, condutora do pêndulo eletrostático, ela vai se movimentar indicando que o corpo está eletrizado. Certo? Bom, certo? Então eu posso ter também o que? O pêndulo eletrizado, né? Então imagina aqui, né? Se o condutor do pêndulo estiver eletrizado e ele se afastar, quer dizer que eles têm cargas de mesmo sinal, quando eu tiver aproximação aqui do corpo eletrizado, né? E se ele se aproximar, quer dizer que eles têm o quê? Né? Ele pode estar neutro ou pode estar com carga de sinal oposto, como a gente discutiu lá, né? Se ele se aproxima do corpo eletrizado, sinais opostos. Certo? Então, basicamente, esse é o funcionamento do pêndulo
eletrostático ou o eletroscópio de pêndulo. Bom, no eletroscópio de folhas, o que se tem? Tá? Aqui são alguns modelos de eletroscópio de folhas, tá vendo? Né? Diferentes modelos de eletroscópio de folhas. E aí, como é que ele funciona? Tá? Então ele é constituído de duas folhas metálicas, tá certo? Leves, isoladas do ambiente, né? Muitas vezes aqui, né, ela está dentro de uma redoma de vidro, né? E tem um suporte que é o sensor que fica para fora. Então esse aqui é o sensor aqui, ó. Esse é o sensor do eletroscópio de folha, tá certo? Esse cara fica para fora, né? Eu tenho aqui então, ó, né, esse aqui seria o sensor. Aqui eu tenho uma haste condutora, né? Esse aqui é o sensor, né? Você tem essa haste condutora, aqui tá as folhas metálicas, tá certo? Né? E aí você tem um frasco isolante, né? Onde fica o eletroscópio. Como é que ele funciona? Né? Para saber se o corpo está eletrizado, vai se aproximar o corpo do sensor e vai se verificar o quê? O que acontece com as folhas. As folhas podem se abrir ou se fechar, tá bom? Então imagina aqui, né? Ó, aqui eu tenho essa configuração, tá? Então se eu vou chegar ao corpo do sensor, se a folha se abrir ou se fechar, isso significa o quê? Que esse cara está eletrizado. Certo? Vai estar eletrizado. Muito bem. Bom, se as folhas se abrirem, tá? Isso indica o quê? Que o corpo está eletrizado. Se o eletroscópio também estiver eletrizado, isso informa o quê? Que a carga do corpo e do eletroscópio são iguais. Então vamos pegar aqui, olha lá, ó. Né? Imagina então, se abrir ou se fechar, indica que o corpo está eletrizado. Tá? Agora, se o eletroscópio também estiver eletrizado, imagina que a folha está um pouquinho aberta e quando aproxima o corpo, ela vai estar mais aberta ainda. Isso quer dizer o quê? Que o eletroscópio ele vai estar o quê? Com a mesma carga do corpo eletrizado. Então nós vamos falar aqui, por exemplo, olha só, se esse cara estiver carregado positivamente, e aqui as folhas do eletroscópio também estão carregadas positivamente. Então ao aproximar aqui, ó, ao aproximar esse cara carregado positivamente do sensor, o que vai acontecer? Os elétrons vão subir. Os elétrons sobem. Então o que vai acontecer aqui? As folhas vão ficar o quê? Mais positivas. Certo? Os elétrons sobem por quê? Porque esse corpo eletrizado está carregado positivamente. Então ele vai atrair o quê? Os elétrons que ainda existem nas folhas. Como as folhas vão ficar mais positivas ainda, elas vão se repelir ainda mais. Tá? O mesmo acontece o quê? Tá? Nesse caso de abertura, né? Vou apagar aqui, ó. Se esse cara chega perto do sensor, ele está eletrizado negativamente. E aqui o que vai acontecer? Ó, eu vou ter aqui, ó, as folhas também eletrizadas negativamente. Notem que elas estão se afastando, mas nem tanto. Quando chega o corpo perto do sensor, o que vai acontecer? Vai haver a repulsão de elétrons. Então eu vou ter mais elétrons indo para onde? Indo para as folhas. Então essas folhas vão ficar o quê? Mais negativas. Ficando mais negativas, as folhas vão se abrir ainda mais. Então, para um caso em que o eletroscópio está carregado, eu tenho um corpo carregado se aproximando, se as folhas do eletroscópio se abrirem é porque a carga do eletroscópio e do corpo são iguais, como a gente acabou de dizer. Agora, se as folhas se fecharem, isso indica o quê? Né? Indica, né? E as folhas se fecham e o eletroscópio está neutro, vamos supor. Mas se as folhas se fecham e o eletroscópio está carregado, o que acontece? Isso quer dizer o quê? Que a carga do corpo e do eletroscópio são diferentes. Então vamos lá, tá? Vamos supor aqui, fechando, né? Vamos supor que esse cara aqui, ó, esteja carregado positivamente, tá? E aqui, o que vai acontecer? Ó, esse cara aqui está carregado negativamente. Então, eletroscópio e corpo têm cargas diferentes. Na hora que esse carinha se aproxima do sensor, o que vai acontecer? Ele vai atrair os elétrons que estão na folha. Olha só, eles atraem os elétrons que estão na folha, eles vão subir para o sensor. Os elétrons subindo para o sensor, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vai ficar o quê? Menos negativo. Ficando menos negativo, o que vai acontecer com as folhas? As folhas do eletroscópio vão se fechar. Tá? Para o caso do corpo
O corpo que se aproxima está carregado positivamente e o eletroscópio carregado negativamente. Certo? Mas vamos lá. Eu posso ter também aqui o quê? O corpo que se aproxima carregado agora negativamente e o eletroscópio carregado positivamente. Olha lá, ó, positivamente. Ó. Aí o que vai acontecer? Então ele já está o quê? Ele já está repelindo, né? Perdão, eles já estão as folhas estão abertas, existe uma repulsão, né? Porque o eletroscópio está carregado positivamente e o corpo que aproxima é negativo. O que acontece nesse caso? Ó? Esse corpo negativo se aproximando do sensor, ele vai repelir os elétrons. Então vão ter mais elétrons chegando onde? Chegando nas folhas do eletroscópio. Com isso, o que vai acontecer? As folhas do eletroscópio vão ficar menos positivas. Olha lá, vão ficar menos positivas. Né? Ficando menos positivas, elas vão se repelir menos. Repelindo menos, o que a gente vai ter? Elas vão se repelir menos. Repelindo menos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que elas vão se fechar. Tá certo? Então aí explicando o funcionamento do eletroscópio de folhas. Né? Aqui um esquema final aqui, né? Para reforçar aquilo que a gente acabou de dizer. Né? O corpo negativo se aproximando do eletroscópio, ele vai repelir elétrons. Um corpo positivo, ele vai atrair os elétrons. Tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Essas são as referências da nossa aula sobre eletroscópio. A gente se vê na próxima aula de Física 3. Até lá.